Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista, que tem aqui o professor André Bonfim, professor de filosofia. Professor, ano passado, com a situação de impeachment, grupos políticos disputando o poder no Brasil, surgiram diversas propostas. Dentre elas, a reforma do ensino médio, que a gente está discutindo aqui, mas surgiram outras. No Brasil, escola sem partido. Aqui em Alagoas, a escola livre, inclusive aprovada. O quanto a filosofia, no sentido que estávamos falando no final do bloco de transformador, o quanto não ter filosofia, ou o quanto evitar a doutrinação na filosofia pode ser perigoso. É perigoso porque nós temos, primeira coisa, nós temos referências históricas que indicam bastante isso. Na medida que você extirpa posicionamentos, a gente pode lembrar do próprio Spinoza. No caso, ele foi retirado de uma comunidade, do seio da sociedade, das pessoas que ele amava, que ele se comunicava por posicionamentos filosóficos, né? Esses posicionamentos filosóficos, eles eram problemáticos do ponto de vista estrutural da religião, mas ele, enquanto um leitor voraz dos filósofos da Idade Média, que traziam essa questão de como conciliar razão e fé, ele buscava isso também. Ele não veio com um elemento destrutivo, crítico, alheio a uma reflexão mais sistemática. Ele não é bem isso. Então, nós temos referenciais históricos que indicam isso, que é extremamente perigoso na medida em que você, com base em perspectivas que muitas vezes não são propriamente da educação, são perspectivas de um tipo de posicionamento político, e aí você entra numa confusão generalizada. Mas espera aí, não se propõe retirar essas áreas, ou nem retirar, ou diminuí-las, colocá-las como estudos e práticas, que foi a artimanha que a Câmara colocou, né? Não retira a obrigatoriedade, mas insira como estudos e práticas. Mas estudos e práticas pode ser qualquer coisa, né? Mesmo assim, você tem esses indícios de que, na medida em que você extirpa essa capacidade reflexiva, com base, usando como justificativa elementos alheios à própria educação, né? Porque se você pensar a educação, você vai em qualquer perspectiva do mundo. O comercial que passa, eu particularmente, eu fico muito em dúvida se realmente um estudante, se ele lê a proposta que está lá da reforma, se ele lê as entrelinhas e lê claramente lá as letras garrafais, se ele realmente diria assim, que nem os jovens que estão lá, eu concordo, eu quero, porque eu vou ter mais liberdade de escolha para os conteúdos que eu vou me relacionar ali a partir do segundo ano, né, a segunda metade do segundo ano. Eu tenho plena certeza que se os alunos tivessem, e como vários tiveram, desde o ano passado, várias escolas de ensino médio se posicionaram contra, e não foram partidos, não foram movimentos sociais, foram os alunos que começaram a entender, peraí, eu tenho a orelha em pé, não sou um sujeito acéfalo, que de uma hora para outra eu vou aceitar de cima para baixo, enquanto uma reforma, inicialmente como medida provisória e tudo mais, um tipo de situação que vai movimentar toda a minha estrutura social. E aí você observou, aqui mesmo no Estado, vários institutos federais tiveram paralisações, com diversas justificativas e coisas do tipo. Mas eles perceberam claramente que tem problema aí. Se você tiver uma capacidade mínima de estabelecer as conexões, de visualizar as entrelinhas, você não vai se levantar que nem os meninos lá do comercial e dizer, eu concordo, eu aceito, eu quero esse ensino médio, eu não vou nem pesar. É possível um professor dar uma aula de filosofia, de história, de economia, sem se posicionar? É a mesma coisa de um professor de física, de matemática, de biologia. Ele está lá enquanto um ser humano. A escola, ela tem um tempo de 7h30, sei lá, ao meio-dia ou até 1h da tarde, ou o aluno usar a roupa tal,
ou o intervalo ser naquele momento, ou o ensino médio durar 3 anos, 3, 4 anos, tudo isso é um tipo de posicionamento. O grande problema que a gente observa é que a desculpa, inicialmente, a reforma do ensino médio já era para ter saído do papel há muito tempo, é preciso, é claro, isso é óbvio, a gente precisa modificar o nosso ensino. Sou professor já há um bom tempo e sei como é que é difícil isso. E não só por conta da minha experiência, mas por conta da experiência de uma série de colegas também. Mas as justificativas, as argumentações, elas precisam também passar por um determinado crivo. Preciso de referências, preciso de estruturação. O grande problema que a gente observa é preciso fazer a reforma do ensino médio. Essas disciplinas aqui a gente dilui como estudos e práticas. Por quê? Porque elas são muito... Às vezes eles não usam a palavra propriamente dita, mas são de esquerda. Né? Para que eu vou botar espanhol? Bota inglês, o aluno tem que aprender inglês mesmo que nós vivemos num continente latino-americano. A gente tem aqui do nosso lado países da América Latina. Mas não, precisamos estudar inglês porque é a língua, tudo bem, isso é compreensível. A gente precisa aprender a todas as línguas, a gente precisa aprender o inglês, o francês, o espanhol, até o latim, que é uma língua morta. A gente precisa aprendê-las. Mas as justificativas é no sentido de dizer assim, elas são disciplinas que muitas vezes elas se posicionam, o professor se posiciona muito claramente, e aquela metáfora que eu ia dizer no primeiro bloco, que o professor de filosofia, no caso, o filósofo de maneira geral, ele é um gerador de chaves, de interpretação da realidade. Ele não vai dizer, essa aqui é a melhor chave. Filho, essa aqui é o que eu mesmo criei, com base no autor, no Spinoza, no Feuerbach, no Hegel, essa aqui é a sua melhor chave de interpretação. Isso não existe. Eu não subestimo o aluno? Isso é uma forma de subestimar o aluno. Aqueles alunos que estão lá no comercial dizendo eu aceito a reforma do ensino médio porque logo eu quero começar a trabalhar porque vai estar atrelado a um ensino profissionalizante, etc, etc. Aqueles alunos ali, eles estão representando uma forma de subjugar os nossos alunos, de subestimá-los em última instância, como se o aluno ele não fosse um ser capaz de raciocinar por si mesmo, que ele fosse capaz de refletir por si mesmo. Isso, nesse sentido, é muito problemático, muito assustador, porque parte-se de um posicionamento onde se entende que existem professores que esse professor de matemática, ele não tem como se posicionar em relação a nenhum assunto, mesmo que ele utilize lá as fórmulas tais, que os temas que são usados, eles sejam aqueles ali, isso não é uma forma de posicionamento, digamos, político. Ele a principal, talvez, argumentação é dizer, essas disciplinas são muito ideológicas. Diminui e coloca como estudo de prática, porque senão esse pessoal aí vai começar a chiar, né, de alguma forma. São muito ideológicas, então coloca aí. Só que aí você começa a refletir, mas você sabe o que é ideologia? Qual é o conceito de ideologia que você está usando? Se ideologia você está usando a ideia de que é tudo aquilo que nos faz agir, pensar e ser no mundo, tudo bem, eu até concordo com você. Só que lembre-se que se você também utilizar esse conceito de ideologia para aqui, você também vai entender que a escola, de maneira geral, como ela está estruturada e como está querendo colocar, como um tipo de ensino muito mais focado na produção, aquela coisa bem da ditadura militar quando inventou o Mobral, né? Retirou vários indivíduos da situação de analfabetismo, utilizando inclusive um contra-ídolo hoje, que é o Paulo Freire, né? As pessoas, de maneira geral, às vezes nunca leram Paulo Freire, mas começam a apresentar posicionamentos diversos sobre ele. E na época, a própria ditadura militar utiliza como referencial, né, para a criação do próprio Mobral. Retira uma série de pessoas dali da situação de extrema pobreza, de analfabetismo, mas para quê? Tendo o objetivo de trabalho. Está aqui sua carteira de trabalho, vai lá trabalhar. Mesma coisa no ensino médio. E, sempre a escolha nós precisamos de pedreiros, para essa profissão. Não precisamos de tantos
Você não precisa refletir tanto sobre Superior. a estrutura fundamental da pedra, dos aspectos químicos, ou de como você se insere na sociedade, na sua figura de pedreiro. Aprenda a técnica e seja feliz, né? Aprenda e ponto final. Pois Isso é extremamente assustador e é por isso que eu sempre digo, a filosofia hoje é muito mais do que necessária. Ela é desde que ela surge na sociedade, no mundo, né? No mundo ocidental ali, no século V a.C., ela surge com uma demanda, com uma necessidade interna, mas que orgânica da sociedade. A sociedade precisa do filósofo. Assim como precisa de um sociólogo, assim como de um professor de matemática, com jornalistas e etc. Pois bem, professor André Bonfim, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade.